Ter previsibilidade de faturamento não é questão de aplicar uma técnica de marketing, o caminho é mais complexo e ninguém conta. Só que eu já trabalhei em várias empresas diferentes no digital, algumas escaladas, faturando milhões, outras que estão começando. Já liderei operações, já experimentei um zilhão de estratégias, das mais conhecidas até as mais obscuras, e eu vou te contar na prática o que é que de fato funciona. Hoje você vai entender como criar um fluxo constante de vendas, porque escalar, ao contrário do que todo mundo diz, não é suficiente para você ter previsibilidade de faturamento e você pode ter previsibilidade sem escalar, e as armadilhas que o marketing digital coloca para quem não sabe que ser marqueteiro não basta para ser empresário. Eu sou Sam Noronha, sou estrategista digital, consultora em gestão empresarial de negócios conscientes que já faturam, mas travaram na expansão. E eu quero ser muito prática e objetiva nesse vídeo, porque a gente tem que entender um passo a passo fundamental, que é a base da previsibilidade de faturamento, e porque as pessoas confundem escala com previsibilidade, enfim, outras coisas. Bora lá. O que é previsibilidade de faturamento? É você ter um fluxo constante de vendas. Para isso acontecer, você precisa de um fluxo constante. Para começar, são várias coisas que eu vou te falar, mas para começar, você precisa de um fluxo constante de novos leads. O que que isso significa? Sempre vai ter gente saindo da órbita do seu negócio, mesmo que você já tenha clientes ali que são fiéis. Por quê? É só você olhar para o seu passado e o seu presente. Pensa assim, as pessoas que você seguia, que você acompanhava com mais frequência 2 anos atrás, seja, enfim, na rede social que você quiser, e as pessoas que você acompanha hoje. Mudou, ainda que seja pouco, na maior parte dos casos mudou muito, né? Por quê? Porque naturalmente nossos interesses mudam, nossas prioridades na vida mudam, muita coisa muda para a gente continuar acompanhando as mesmas pessoas. E se a gente faz isso com os empresários que a gente acompanha, claro que quem nos acompanha em nossas redes sociais, nossos clientes, eles também passam pelo mesmo processo. Sempre tem gente saindo da órbita do negócio e o negócio sempre precisa ser oxigenado, e esse é um dos principais erros que eu encontro. Muita gente diz que você só precisa de um pequeno número de clientes fiéis, mas você precisa garantir que novos clientes fiéis continuem chegando, porque senão você vai encontrar um limite de faturamento e quando você tiver ali estimulado o suficiente a compra daqueles clientes e eles não estejam ali, né, com uma razão para comprar novamente, você tem uma queda no faturamento. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes, tá? E só que tem uma questão. Quando você tem uma pessoa nova entrando na órbita do seu negócio, que a gente vai chamar de lead, né? Caso você esteja começando nesse mundo, quem chega hoje provavelmente vai levar um tempo até comprar. É muito raro, né? Tem algumas pessoas que sim, elas são muito mais propensas a esse comportamento de compra, ou elas estão em um nível, assim, elas estão superaquecidas, né? Como lead. Então, elas estão muito preparadas para compra, pelo momento de vida delas, enfim, pela razão que for. Essas pessoas, que são a minoria da minoria, elas vão chegar, ver uma coisa pela primeira vez ou pela segunda vez e elas vão comprar. A maioria precisa de um contato constante para de fato fazer a compra. Então a gente está falando que hoje você está trabalhando para facilitar as vendas, sei lá, de daqui a 2, 3 meses. Às vezes tem as pessoas mais conservadoras, né, vão precisar de um nível de contato que talvez elas levem quase um ano para comprar de você. Isso já aconteceu comigo, e isso provavelmente aconteceu com você. Vale muito a pena você perguntar aos seus clientes quando foi que quanto tempo depois de te conhecer eles compraram e o que foi que aconteceu, né, para fazer com que eles comprassem. E aí entra um dos principais erros das empresas que não conseguem estabilidade, né, previsibilidade no faturamento, que é pensar mês a mês. E é o que a maioria está fazendo. Tipo assim, qual é o pico de vendas que eu vou fazer para daqui a 2 meses? Se você está pensando isso, já sabemos que muito provavelmente você não tem uma previsibilidade no faturamento, né? Não faça isso. A gente quer fazer um plano anual em que a gente vai vendo esse é um período que não vai ter vendas, então o caixa do mês anterior vai compensar esse pico, ou então eu vou apostar no perpétuo, vou apostar em estratégias que trazem vendas de forma recorrente e vou usar alguns picos também, né? E a gente precisa de estratégia.
né? Não é simplesmente aplicar uma técnica de um curso. E aí vem o segundo ponto. Você trouxe a galera, só que essa galera precisa ser nutrida. Por quê? Tá todo mundo pensando na própria vida. Você está pensando na sua vida, né? Você está olhando para o seu negócio nesse exato momento, não é? Nesse momento, você está pensando no negócio dos outros? Não, você está pensando no seu. Seus clientes e seus leads estão passando exatamente pela mesma coisa. Então, essas pessoas não vão ficar assim, acordei hoje com vontade de comprar o seu produto. Não. Elas precisam ser nutridas nessa intenção de compra, e essa intenção de compra ela vai acontecer quando você vai despertando o desejo da pessoa e você vai criando relacionamento. E a questão, ok, eu cheguei aqui na órbita do seu negócio, por que que eu vou ficar? E aqui a gente, no geral, usa conteúdo como relacionamento, tá? Mas você pode usar outros tipos de relacionamento que não sejam conteúdo, que, enfim, quando a gente fala de negócios de B2B, muitas vezes a gente está falando de networking, a gente não está falando de produção de conteúdo, né? Mas assim, relacionamento, que quase sempre hoje em dia é conteúdo, não é negociável. É arroz com feijão da sua empresa. Ai, Sam, mas eu estou numa baixa criativa e eu não estou conseguindo, vou dar um tempo das redes. Dê um tempo das redes, sabendo que isso muito possivelmente vai impactar as suas vendas. Ou então, dê um tempo nas redes depois de ter criado uma estratégia para que as vendas permaneçam sendo estimuladas nesse período, né? A gente precisa, como, né, adultos que somos, e entendendo que quando a gente empresaria, a gente está lidando com o risco do negócio. E quando a gente está lidando com o risco do negócio, bom, se eu deixei de estimular a venda, provavelmente a venda vai cair. E eu vou lidar com essas consequências. É uma decisão estratégica que eu tomo. Só que isso pode ficar mais grave, porque o que é que eu vejo com muita frequência empresários fazendo? Você paga pelo lead no tráfego pago. Você pagou por aquela pessoa para que ela conheça seu negócio. E aí você não nutre essa pessoa depois. Isso se chama o quê? Dinheiro jogado fora. Não faz isso com você, não faz isso com seu negócio. Quando você vai fazer uma estratégia de tráfego pago ou de qualquer tipo de atração de lead, é fundamental que você tenha junto uma estratégia de nutrição dessas pessoas que chegam, seja social selling, seja garantir que essas pessoas vão receber, né, ali um fluxo de conteúdos. E, por favor, não dependa dos algoritmos, porque assim, se você fica dependendo do algoritmo, você pagou pelo lead, o lead chegou, e aí você fica, ai, eu vou deixar que o Instagram decida, o algoritmo do Instagram vai decidir se esse conteúdo vai aparecer para a pessoa ou não. O algoritmo do YouTube vai decidir se esse conteúdo vai aparecer para essa pessoa ou não. Meu amor, assuma. Essa pessoa se interessou pelo seu produto, você quer ir atrás dessa pessoa e garantir que ela está recebendo o seu conteúdo ou qualquer que seja o tipo de relacionamento que você tiver com ela. Então, como é que você vai garantir que essa pessoa continua nutrida? Aí a gente vai usar um canal de transmissão, seja no WhatsApp, seja no Instagram. A gente vai usar e-mail marketing. Então, a pessoa entrou na sua órbita de alguma forma, busca você, né, fazer pegar o e-mail dessa pessoa, os dados de contato, o WhatsApp dela, manda pelo WhatsApp individual ou em grupos, como eu falei. Você pode usar uma plataforma própria. Então, por exemplo, quem já está mais escalado e faz sentido pagar uma área de membros própria, ali você coloca uma parte da área de membros gratuita e você manda notificações para essa pessoa de que tem conteúdo novo. Enfim, a gente pode pensar em uma série de possibilidades para você constantemente entrar em contato com as pessoas. O social selling, se você não sabe o que é, né? Entra aqui também. Essa prática, essa técnica que é você, quando chega uma pessoa nova nas suas redes sociais, você vai dar boas-vindas para essas pessoas. No início a gente faz isso com todo mundo, quando a empresa está mais escalada. O social seller, né, que é uma função específica para isso, essa pessoa vai entrar em contato com os leads mais estratégicos, que parecem mais quentes ou que parecem mais alinhados com o perfil de cliente ideal para fazer aquela compra.
Então, aí a gente chama a pessoa para conversar, não oferece nenhum produto de início, pergunta por que você está aqui, que bom que você veio, etc e tal, e você vai desenvolvendo ali um relacionamento, conversando com a pessoa. Apareceu conteúdo novo, você pode mandar. Enfim, mantenha o relacionamento independente do algoritmo, porque se você depender do algoritmo, principalmente a gente, sendo muito sincera, falando de Instagram, a entrega do Instagram tá cada dia pior. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso e eu vou colocar aqui para te avisar. Mas é muito, muito, muito importante que a gente não dependa de algoritmo para entregar conteúdo. E aí, outro erro que é extremamente frequente é que as pessoas, você entra no perfil delas, você entra na rede social da empresa e você não encontra uma oferta ativa constantemente anunciada. E aí você fica, tá, eu cheguei aqui, ok, tô me relacionando. Se isso for parte de sua estratégia, tipo assim, ai, nesse momento eu tô descansando de um lançamento que eu acabei de fazer, eu não quero ficar bombardeando as pessoas o tempo inteiro com estímulo de compra, né? Só que assim, lembre as pessoas que você não é amiga do Instagram. Pode ser que você seja influencer, mas se você não for influencer, você não é amiga do Instagram, você está ali para oferecer soluções. E você não precisa todos os dias dizer é um real, a banana tá um real. Você não precisa fazer isso. Mas é muito importante que todos os dias você diga a minha cliente do produto XPTO, a minha mentorada da mentoria XPTO, porque olha que depoimento lindo que eu recebi hoje. Tudo isso é estímulo de compra que você está colocando ali para as pessoas, porque você está lembrando as pessoas que você vende um produto, que você tem uma solução, que essa solução causa transformação. Isso é muito importante. Todo santo dia. E igualmente importante é a pessoa ter uma jornada clara de compra onde quer que ela esteja. Ela chegou no seu direct. Qual é a jornada clara de compra que ela tem? Ela chegou no seu YouTube, qual é a jornada clara de compra que ela tem? Inclusive, a jornada clara de compra dos meus serviços e produtos está aqui embaixo na descrição desse vídeo, se você quiser ir para além de uma estratégia genérica que eu estou te falando e que eu olhe de forma muito específica para o seu negócio. Então, eu acabei de fazer isso, você também deve fazer isso, trazer essa lembrança para as pessoas nos seus conteúdos. Isso é fundamental, tá bom? Outro erro extremamente frequente, que é as pessoas vendem para alguém, entregam o produto e esquecem que a pessoa existe. Gente, como assim? Essa pessoa confiou no seu servir, muito possivelmente, eu espero que sim, está satisfeita com seu servir, e aí, quando você vai ofertar alguma coisa, você fica procurando ali de novo para você ter um fluxo constante de vendas. Então, a gente falou de fluxo constante de novos leads, a gente falou de nutrição constante dos leads, a gente falou de sempre ter uma oferta ativa e anunciada, e agora eu estou falando da importância do relacionamento com clientes e ex-clientes, porque é muito mais fácil vender para quem já comprou de você. E outro erro também muito frequente que eu vejo é, principalmente em quem está começando, quem já escalou normalmente não tem esse problema, mas, ou então isso não é um problema, mas enfim, isso vai para estratégias mais avançadas, que não é o caso de você que está assistindo esse vídeo aqui. O que é o seguinte, a pessoa tem dois serviços, dois caminhos diferentes dentro da esteira de produtos dela, e esses caminhos são para públicos diferentes, no lugar de ser para uma mesma pessoa passando por uma transformação. Então, o que é que acontece? Você vende algo, no geral, né? Você vende algo para profissionais e para público final ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Isso faz com que, primeiro, você tenha dois esforços diferentes para atrair pessoas, no lugar de eu posso muito bem criar uma esteira só, em que a transformação desse cliente final seja o desejo por virar profissional. Percebe a diferença? E aí eu estou lidando com uma pessoa só. Isso vai tornar minha venda muito mais recorrente. Por quê? Porque eu não tenho que ficar pensando qual a estratégia de vendas para profissionais e qual é a diferente estratégia de vendas para público final.
E aí eu consigo criar conteúdo, um conteúdo que é coerente, eu consigo criar estratégias que são mais simples, eu consigo ter muito mais previsibilidade no meu faturamento, nas minhas vendas. Então, um produto sempre deve levar a outro, que não precisa ser linear, sempre leva ao seguinte, mas a gente ter um ecossistema que ele é coerente. A gente tem um ecossistema de produtos que é muito coerente, isso é extremamente importante. E para a gente fechar, a gente tem que entender que essa é uma construção de longo prazo. Essa não é uma construção como o marketing digital. Qual é a armadilha fundamental do marketing digital? As pessoas querem vender soluções rápidas. Só que vender não te torna empresário. Vender te torna vendedor. Isso é muito importante. Fazer marketing não te torna empresário. Fazer marketing te torna marqueteiro, né? O que é que te torna empresário? É você entender e abraçar o fato de que a empresa tem vendas, tem marketing, tem o setor de produtos, porque eu tenho que pensar o produto, criar o produto, fazer a entrega do produto. Eu tenho todo o administrativo, eu tenho que fazer a gestão da empresa, eu tenho que cuidar do financeiro, eu tenho que olhar para o jurídico, eu tenho uma infinidade de questões, a contabilidade que eu tenho que olhar para a minha empresa. E se você faz o que você ama, eu espero que você ame fazer tudo isso se você quer ser empresário. Porque talvez você não queira ser empresário, talvez você queira fazer o que você ama trabalhando para outra pessoa. Ou fazendo como autônoma, mas se você quiser de fato construir uma empresa que cresce, você precisa olhar para todas essas áreas de uma empresa. E por que que a gente precisa disso? Ah, Sam, eu quero construir uma empresa simples. Você vai ter que olhar para todas essas áreas em um nível mais simples. E o que que isso tem a ver com previsibilidade de faturamento? Isso tem a ver que todas as vezes que você cria um novo caminho, que a gente vai chamar de funil de vendas, para a pessoa comprar de você, você tem que testar se esse caminho funciona. Às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. Aí você vai entender o que não funcionou e você tenta de novo. E aí você vai definir quantas vezes você vai tentar até desistir daquele caminho, porque não funcionou, com todas as melhorias que você já fez, e você vai tentar outro, tá? Mas não abandona um primeiro teste. Você tem que fazer vários testes para entender realmente se o caminho não funciona para você, né? E aí a gente trazer o seu alinhamento energético faz toda a diferença, porque a gente já consegue ver muito claramente uns caminhos que não vão funcionar para umas pessoas e uns caminhos que têm muita probabilidade de funcionar para outras. E o que é importante você entender é que tempo de teste é tempo em que você está empresariando sem previsibilidade. Eita! E aí a gente tem que procurar outros caminhos para sustentar essa renda, né? E aí não é o momento de você ficar crescendo a empresa e fazendo investimento. Esse é o momento de você ser muito estratégico e assertivo em relação ao caminho que você vai fazer. Outra questão de ser uma construção de longo prazo é que você precisa de atualização constante de todos os seus funis de vendas, porque o funil ter funcionado não garante que vai seguir funcionando. E é inegociável você monitorar os resultados de cada funil, senão você está perdendo dinheiro, né? Seja perdendo oportunidades ou seja até investindo num tráfego pago que não está tendo retorno. E o fato de, né, exigir essas atualizações constantes para eles se manterem funcionando também vai fazer com que a gente perceba que, por análise de risco, é interessante ir criando novos funis, porque é muito natural que alguns funis simplesmente morram. Então, é legal eu ter novos funis, porque quando um morrer, eu não sinto isso batendo no meu faturamento. Eu consigo ir escalando outras possibilidades, tá? E porque escala não é sinônimo de previsibilidade de faturamento. Porque se você tem um funil escalado e esse funil der ruim, cadê o seu faturamento? Eu já vi isso acontecendo. É muito triste para uma empresa que tem toda a estrutura de perdão, a estrutura de custos dessa empresa é toda baseada em um único funil. E aí esse funil quebra e você não consegue pagar as contas. Gente, é muito ruim passar por essa situação. Você não quer passar por isso, tá?
E você está percebendo que eu estou trazendo elementos de uma complexidade crescente. Se você vai ter vários funis, ou você vai automatizando esses funis com ferramentas, ou você precisa de gestão, você precisa gerir os funis. Talvez você já comece a trazer pessoas para a sua equipe e você precisa gerir pessoas, mas o fato é, você precisa de gestão desses processos, precisa de gestão dessas ferramentas que você estiver usando. Ah, eu estou usando automações, isso envolve gestão de ferramentas. Você precisa de gestão para atender esse fluxo de leads que chega e esse fluxo de leads que esperamos vai virar cliente. Então, isso vai aumentar a sua necessidade de suporte também. E aí, isso vai aumentando a complexidade da empresa. E é nesse momento que a gente descobre quem é empresário e quem só está fazendo venda. Percebe a dimensão, a importância e porque o marketing digital ele tem armadilhas que são muito grandes. Vender uma vez não significa que você tem uma empresa. Isso é muito importante. Se você quer ser uma empresária e se você quer profissionalizar o seu negócio, de verdade, o buraco é mais embaixo. E se você quiser meu suporte, aqui embaixo você sabe como me encontrar. Mas eu queria concluir esse vídeo trazendo uma mensagem final. Para você ter previsibilidade em alguns meses, comece agora. Se você já começou, priorize essa construção de longo prazo hoje, porque o principal erro que eu vejo as empresas cometendo uma e outra vez é tá todo mundo correndo atrás do faturamento desse mês e nunca consegue construir previsibilidade no longo prazo. Construir previsibilidade no longo prazo requer gestão, para você ter a capacidade de lidar com as urgências de hoje, sem deixar de construir o faturamento dos próximos meses. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser mergulhar mais fundo em estratégia, gestão e alinhamento energético para empresas, olha aqui embaixo tem vários vídeos interessantíssimos. Um beijo e até a próxima.